A espondilite anquilosante é uma patologia que afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e de outras articulações como quadris, ombros e demais regiões. Embora não exista cura para a doença, o tratamento precoce e adequado consegue tratar os sintomas, estacionar a progressão, manter a mobilidade das articulações acometidas e manter uma postura ereta. Um grupo de doenças anteriormente conhecidas como variantes reumatoides é hoje em dia designado como espondilitoartropatias soronegativas HLA-B27 positivas. Todos esses distúrbios estão ligados ao antígeno de histocompatibilidade, ao antígeno leucocitário humano HLA-B27. Nesse grupo de doenças estão a espondilite anquilosante, doença intestinal inflamatória, artrite psoriática e a síndrome de Reiter. Essas doenças são caracterizadas pela anquilose óssea, que é a fusão dos componentes osteocartilaginosos da articulação, formação proliferativa de novo osso e comprometimento predominantemente axial. Os sindesmófitos na coluna vertebral representam um dos achados mais característicos dessa doença. O sindesmófito refere-se a uma ossificação paravertebral que assemelha a um osteófito, exceto pela orientação vertical, enquanto o osteófito tem sua orientação no eixo horizontal. Algumas vezes, pode ser difícil decidir se determinada ossificação paravertebral é um osteófito ou um sindesmófito com base apenas na sua orientação. Os osteófitos em ponte e os grandes sindesmófitos podem exibir aspecto semelhante, com orientação intermediária entre vertical e a horizontal. Para avaliar esses casos, é preciso examinar os outros corpos vertebrais e utilizar as ossificações neles, para determinar se são osteófitos ou sindesmófitos. Se não houver comprometimento de outro nível, os dois podem não ser distinguíveis. Os sindesmófitos são classificados em marginais e simétricos ou não simétricos. O sindesmófito tem sua origem na borda ou margem de um corpo vertebral e estende-se até a margem do corpo vertebral adjacente. Esses sindesmófitos são sempre bilateralmente simétricos, conforme evidenciado em uma incidência AP. Classicamente, a espondilite anquilosante apresenta sindesmófitos simétricos marginais. Sindesmófitos simétricos marginais na espondilite anquilosante. Nessa imagem, são observados sindesmófitos marginais bilaterais, transpondo os espaços discais em toda a coluna lombar desse paciente. Trata-se da denominada coluna em bambu, que é típica da espondilite anquilosante. O comprometimento das articulações sacroiliacas é comum nas espondilitoartropatias HLA-B27. Os padrões de acometimento, à semelhança dos padrões de acometimento da coluna vertebral, são um tanto peculiares em cada distúrbio. Tipicamente, a espondilite anquilosante causa doença simétrica e bilateral das articulações sacroiliacas, que no início é de natureza erosiva e em seguida progride para a esclerose e fusão. É extremamente incomum observar uma doença assimétrica ou unilateral das articulações sacroiliacas nesse distúrbio. Quando o comprometimento é bilateral, porém não claramente assimétrico, as articulações sacroiliacas devem ser incluídas na categoria simétrica bilateral. Isso significa que, se houver doença articular sacroiliaca simétrica bilateral, ela pode ser causada por qualquer uma das 4 espondilitoartropatias HLA-B27. Se houver comprometimento articular de SI unilateral, a espondilite anquilosante pode ser excluída do diagnóstico. Espondilite anquilosante. Nessa imagem, observam-se esclerose articular sacroiliaca simétrica bilateral e erosões nesse paciente com espondilite anquilosante. Fusão das articulações sacroiliacas na espondilite anquilosante. Nessa outra imagem, a fusão completa bilateral das articulações sacroiliacas nesse paciente com espondilite anquilosante torna essas articulações totalmente indistinguíveis. Os quadris também são acometidos em até 50% dos pacientes com espondilite anquilosante. Porém, o comprometimento das pequenas articulações, especificamente das mãos e dos pés, não comum à mesma. Espondilite anquilosante com doença do quadril. Nessa imagem, a incidência AP da pelve desse paciente com espondilite anquilosante revela a fusão completa bilateral das articulações sacroiliacas. Existe estreitamento concêntrico da articulação esquerda do quadril, com migração axial da cabeça do fêmur e notável estreitamento também do lado direito.
Trata-se de um achado típico na artrite reumatoide ou, como nesse exemplo, na espondilite anquilosante.